Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni. Vamos fazer uma questão de propriedades periódicas da URGS, que diz assim: a usina nuclear de Fukushima continua apresentando problemas de vazamento de materiais radioativos. Estima-se que grandes quantidades de césio e estrôncio radioativo teriam chegado ao Oceano Pacífico através da água subterrânea acumulado no subsolo da usina. Os isótopos radioativos mais significativos nesses vazamentos seriam césio 134, vou colocar aqui o símbolo do césio para a gente olhar na tabela periódica. Césio 137, né, o mesmo elemento, por isso tem o mesmo símbolo, né, no caso CS, e estrôncio 90. O estrôncio 90, o símbolo é SR, estrôncio. Sempre o que está dando no lado aqui, né, é a massa dele, porque o número atômico não pode mudar, né? O Césio é sempre 55, por exemplo. Não pode mudar. Então, o que muda aqui é a massa. Então, como eles têm o mesmo número atômico, eles são isótopos. Só que a questão não é sobre isso, né? Ela quer saber sobre propriedades periódicas mesmo, então sobre os átomos de Césio e estrôncio. Considere as seguintes afirmações abaixo. Então, afirmação 1, vamos dar uma analisada aqui. Em algumas palavras antes disso, ó, o césio é mais eletropositivo. Isso é uma propriedade periódica. Ele tem de menor potencial de ionização entre todos os elementos químicos. Potencial de ionização é outra propriedade periódica. E também vamos facilitar aqui nossa vida e vamos também analisar a eletronegatividade. Então, são três propriedades periódicas sendo citadas aqui, tá? Uma outra análise que a gente vai fazer é comparar estrôncio na tabela periódica com cálcio. Acho que essa parte é legal para a gente já comparar e depois responder a questão com mais calma. E ainda tem mais um detalhezinho que ele vai dizer que o frâncio ele tem uma abundância. A abundância é uma quantidade, né? Uma abundância terrestre, uma quantidade muito pequena, perto de zero. Em termos práticos, né? Ele está dizendo, olha, o frâncio ele é um elemento muito raro, é praticamente isso. Tranquilo? Bom, então vamos dar uma revisão rapidinha, cara, sobre propriedades periódicas de elementos naturais e artificiais, né? Que é a abundância muito pequena. E também a família do cálcio estrôncio. Então, para quem está muito perdido, né, tá aqui uma tabela periódica, que é a que tu tem que saber, né? Essa tabela periódica é a da URGS, né? Então, a da URGS é muito fácil de reconhecer, porque ela tem essa linha mais escura, que é o único vestibular que faz isso, né? Que já faz a separação entre metal e ametal. Bom, existem 5 propriedades periódicas que a gente escreve dessa maneira aqui, tá? A gente vai de A, E, I, que são as três primeiras vogais, né? Então vai de A, E, I. Isso quer dizer o quê? Que esse A, esse E que representam propriedades periódicas, eles crescem para a sua direita, né? E crescem para cima, tranquilo? E aí depois tu volta de Ré. Então, Ré são outras duas propriedades periódicas que o valor delas aumenta para a esquerda e para baixo. Quais são, né, essas propriedades periódicas? Por exemplo, o A é afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O E é eletronegatividade, essa que nós vamos usar bastante. Então, eletronegatividade, nós vamos usar para fazer as questões. Repare que a gente tem aqui o flúor como elemento bastante eletronegativo. E eu vou ter aqui cálcio e estrôncio com baixa eletronegatividade, porque ela aumenta então para a direita e para cima, tranquilo? Ó, depois potencial de ionização, também chamado de energia de ionização, também aumenta para a direita e para cima. Então os elementos citados, né, que é o césio, que vai ser o estrôncio, o cálcio, eles têm baixo potencial de ionização. Então decore que essas três aqui elas crescem para a direita e para cima. Tranquilo? Agora as outras duas ali, que é o R, né, é o raio atômico, e o E é a eletropositividade. Então, eu posso falar que o césio é muito eletropositivo, que o cálcio é eletropositivo, beleza? Então, esses caras que fluoram oxigênio, eles não têm eletropositividade, têm baixa eletropositividade e têm pequeno raio atômico, um valor pequeno de raio atômico. Claro que tem exceção, né? A exceção são os gases nobres. Para quem não sabe, os gases nobres é do grupo 18
eles são chamados, né, da família dos gases nobres, porque eles apresentam propriedades muito semelhantes, né? Por exemplo, os primeiros gases aqui, eles são todos gasosos, e como eles são gasosos, eles estão presentes, cara, na atmosfera em pequeníssima quantidade. Detalhes importantes, né? Eles não reagem, então eles não fazem ligações químicas com outros elementos. Então, por isso não pode falar em eletropositividade e eletronegatividade com eles, né? Porque isso tem a ver com atrair e repelir elétrons. Também eles não têm afinidade eletrônica, eles não estão afim de elétrons, mas eles têm tamanho, eles têm raio atômico, né? Conforme está aumentando para baixo aqui, o número de camadas está aumentando o raio atômico deles, e eles têm potencial de ionização, que é a energia que tu vai dar para retirar o elétron deles. Eles não gostam de elétrons, mas também não gostam que tu retire elétron deles. Então, para gás nobre só vale Ri. A gente geralmente usa esse desenho aqui, tá? Aqui eu tenho um gás nobre, né? Como é que eu sei que ele é nobre? Porque ele tem uma coroa e ele tá rindo, né? Então, gás nobre só vale Ri. Raio atômico e ionização. Cuidado, né? Uma pegadinha clássica, o Urgs já fez isso, disse, o neônio tem maior eletronegatividade. Não, porque eletronegatividade não vale para gás nobre, só vale Ri. Então, o neônio tem maior potencial de ionização, que é o I. Aí sim, daí isso seria a verdade. E só mais um aprofundamento, né, já que essa matéria cai bastante na URGS, é uma matéria recorrente, é legal você saber que o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo neutro e sempre menor que o raio do ânion. Por exemplo, se eu pegar o sódio, o cátion sódio ele é menor que o átomo de sódio. E isso é muito fácil explicar, inclusive desenhando. Se eu pegar, por exemplo, o átomo de sódio, né, ele tem 3 camadas eletrônicas e um elétron na última camada. Já o cátion sódio, como ele perdeu um elétron, né, justamente esse último aqui, ele também perdeu a camada. E por isso que o raio dele, né, o tamanho dele vai ser menor que o raio do átomo neutro. Beleza? Bom, então outra afirmação que eu preciso aqui é que tu observe que o cálcio, e o estronço, eles são a mesma família, que nem eu falei aqui para os gases nobres, né? Eles têm propriedades muito semelhantes, propriedades muito parecidas. Então, se eles estão na mesma família, eles podem substituir um ao outro. Por exemplo, eu tomo um remédio à base de lítio, né? Então, eu poderia tomar um remédio à base de sódio ou à base de potássio, porque está valendo. Tanto que, se não me engano, os remédios à base de lítio, né? É justamente para substituir a falta, né, ou controlar aqui a quantidade de sódio e potássio que tem no teu corpo, nos seus impulsos nervosos, por exemplo, né? E aí por isso é um remédio à base de lítio. Por quê? Porque tem as mesmas características, é da mesma família, então é muito parecido um com o outro. Tranquilo? Bom, tem mais um detalhe que é importante, né, a gente ressaltar, que são os elementos naturais e os artificiais. Quem são os elementos artificiais? Todos que eu estou pintando de rosa aqui, tá? Número atômico 95, americium, o cúrio, o berquélio, califórnio, einstênio, férmio, mendelévio, nobélio, laurêncio, e continua, tá? O rutherfórdio, o dúbnio, o Ceabórgio, Bório e assim vai indo. Tranquilo? Então, esses caras, eles eram antigamente chamados de transurânios, quer dizer, os caras que vêm depois do urânio, claro, agora tirando o Neptúnio e o Plutônio. Então, qual seria o termo mais correto agora? Falar que são os transplutônios. Então, esses são os elementos artificiais, são os que vêm depois do plutônio, transplutônios, né? Só por curiosidade, os que vêm antes do plutônio são chamados de cisplutônio, que nem os que vinham antes do urânio, né, que eram cisurânios. Só que olha só, se tu pegar um livro um pouquinho mais velho, assim, até não muito assim, porque é difícil alguns livros se atualizarem às vezes, vai estar escrito no livro que o tecnécio é um elemento artificial, o astato, o frâncio, o promécio, o neptúnio e o plutônio. Esses 5, eles geralmente aparecem como elementos artificiais. Não são mais? Não, não são. Então, mas como é que deixou de ser? Cara, que o tecnécio, o astato, o frâncio, o promécio, Neptúnio e Plutônio, eles foram produzidos em laboratório antes de serem encontrados na natureza. E hoje em dia, a gente já encontrou traços deles na natureza. O que quer dizer traços? Quantidade muito pequenas, mas muito pequena mesmo. Mas como a gente encontrou eles na natureza, a gente não pode mais dizer que eles são artificiais,
mesmo eles tendo sido fabricados, né, no laboratório antes da gente descobrir eles na natureza. Então, o correto hoje em dia, né, é tirar esses caras aqui, eles não são mais artificiais, só que é legal ter essa noção que eles já foram considerados artificiais porque tem quantidade muito pequena na natureza, e a gente só foi encontrar depois de muitos e muitos anos, né? Depois de ter, inclusive, fabricado eles em laboratório. Tranquilo? Bom, acho que agora a gente consegue fazer a questão mais tranquila, né? Então, vamos de novo analisar a afirmação número 1, que diz o seguinte: o césio é o mais eletropositivo e de maior potencial de ionização entre todos os elementos químicos, à exceção do frâncio. Sim, como o césio ele está aqui em cima do frâncio, né? E a gente sabe que a eletropositividade cresce para cá, então a gente sabe dizer que o césio ele é muito eletropositivo. Só perde para quem? Para o frâncio, claro. E tem menor potencial de ionização. Mesma coisa, né? Porque o potencial de ionização ele aumenta para cá, né? Vai de A, E, I. Então ele só perde para o frâncio. Com certeza ele tem muito baixo potencial de ionização. E aí, sobre o frâncio, olha o que eles vão dizer. A exceção do frâncio, que tecnicamente tem sua abundância considerado como zero em termos práticos. Sim, tanto que antigamente o frâncio era considerado um elemento artificial. Então, essa afirmação aqui está perfeita, está correta. Vou analisar então agora a afirmação número 2. O isótopo radioativo do estrôncio 90 apresenta um sério risco, tendo em vista que pode substituir com facilidade o cálcio dos ossos. Deixa eu ver. Primeiramente, no cálcio, nos ossos, possui cálcio? Sim, né? A gente sabe que os ossos eles são formados por um sal chamado fosfato de cálcio. Claro que não é só isso, né? Mas é a principal composição, né, do osso. Então, a gente sabe que no osso tem cálcio. E o cálcio, ele pode ser substituído pelo estrôncio? Sim, com certeza, porque os dois pertencem à família 2 da tabela periódica. No momento que eles pertencem à mesma família, então muito pertinhos, um pode substituir o outro em qualquer situação, não só no osso, por exemplo. E ele vai continuar, pois ambos apresentam cátions com carga mais 2, sim, como eles são da família 2, eles possuem carga mais 2, quer dizer, eles perdem 2 elétrons e ficam com um raio iônico, né? No caso o raio do cátion, que é menor que o átomo neutro, eles ficam com o raio do cátion muito parecidos, né? Com valores relativamente próximos. Com certeza, então, a afirmação 2 está correta, perfeita. Claro, se você não soubesse também todos esses detalhes, tu poderia pelo menos ter escutado falar da história de Chernobyl, né? Que é um acidente radioativo muito importante. Para o vestibular é legal tu ter noção de alguns acidentes radioativos, né? E em Chernobyl aconteceu exatamente isso, né? As pessoas que moravam lá na época, como a União Soviética, né? Naquela época, ela não avisou a população que teve um acidente, né, nuclear, deixou a população lá sofrendo as consequências. A gente sabe que boa parte da população acabou fazendo exatamente isso, né? Trocando cálcio do seu osso por um elemento radioativo estronço. Então, isso já aconteceu, né, na história. Então, a história pode se repetir com Fukushima. Então, correto, perfeito, né? Podia saber pelo ponto de vista histórico também. E a afirmação número 3, vamos dar uma analisada, diz que os átomos dos isótopos césio 134, de césio 137 e de estrôncio 90 emitem radiações altamente ionizantes devido à grande eletronegatividade desses isótopos. Eu teria que dar uma analisada, eu não sei de cor se o césio, estrôncio e tu não precisa saber de cor também. Se eles emitem uma radiação altamente ionizante. Ele está falando aqui da partícula alfa, tá? A partícula alfa é a reação, é a partícula, é a emissão radioativa mais ionizante que tem, porque ela tem maior carga, que é carga mais 2. Só que eu não sei se emite alfa, beta ou gama, então eu teria que ver isso. Porém, eu consigo eliminar a questão aqui, devido à grande eletronegatividade desses isótopos. Não, né? A eletronegatividade é baixa. O césio, por exemplo, né, que ele está aqui, ele tem baixa eletronegatividade. Então,
ele não pode dizer que é devido à grande eletronegatividade. Essa palavrinha aqui é a mais incorreta de todas. E a outra parte é que a gente não associa até hoje, né? Ninguém conseguiu associar uma explicação, né, com elemento radioativo e propriedade periódica. Isso não existe. Tipo, os elementos radioativos são os que têm maior potencial de ionização. Não, não, isso não. A gente sabe que os elementos radioativos é que eles têm um núcleo instável, né? Quando eles têm muito mais nêutrons que os átomos normais, ou quando o núcleo é muito grande, por exemplo, acima de número atômico 84, né? Ou igual a 84, que é do polônio em diante, aí todos são radioativos. Então, a gente sabe que tem a ver com a estabilidade do núcleo, mas não com eletronegatividade. Então, mesmo se tivesse escrito pequena aqui, a palavra, a explicação dada aqui como eletronegatividade está incorreto. E por isso essa resposta aí fica a letra C de Campeche. Saudades aí, Campeche. Ano que vem tamo aí. Não, esse ano, isso aí. Então tá, gente, valeu. Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução. Eu vou deixar aqui vários links na descrição desse vídeo para você aproveitar tudo, cara. Clique em tudo ali, me segue nas redes sociais, conversa comigo que eu vou tentar te ajudar a gabaritar essa prova de Química da URGS, beleza? Valeu, gente. Até mais então. Espero de coração ter ajudado, tá? Com esses resuminhos. Manda isso aí pro teu colega também, não vai mandar pro concorrente não, manda só para mim. Cara, se eu fosse alguém que recebesse um vídeo desse de um amigo, né, e eu fazendo vestibular, pô, eu ia agradecer um monte, né? Bons estudos então, forte abraço, tchau!